dia de São Francisco de Assis. Ele que deixou um legado de amor para a humanidade. E nós temos a grande presença que vai cantar para nós a oração de São Francisco de Assis, na voz da Cristiane Bedin. Assim que eu procure mais consolar quem ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolado que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos agradecer a presença maravilhosa da cantora Cristiane, que trouxe para nós essa música, a canção de São Francisco. Ele, que é o inspirador do nosso Divaldo Franco, a Mansão do Caminho, aonde atende diariamente 3.200 crianças, todas gratuitas. Já se passaram pela Mansão do Caminho 36.000 pessoas, aonde nós vamos ter umas pequenas imagens da grande obra desse homem chamado Divaldo Franco, inspirado por Francisco de Assis e Joana de Ângeles, concluíram na cidade de Salvador, na Bahia. Para vocês, um pouquinho das imagens. Obrigado, Cris, pela sua presença, muito carinho. Eu que agradeço, e sempre que quiser estaremos aqui com vocês, podendo doar do nosso carinho, da nossa amorosidade através da voz. E deixo aí o convite das pessoas que quiserem
presenciar, que quiserem estar conosco, todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, no Centro Espírita Caminho da Luz. Sempre com uma palestra uma inspiradora, uma palestra reflexiva, trazendo o Evangelho de Jesus novamente de volta para os nossos dias, para o nosso coração, para todo sempre. Okay. Muito obrigada. Voltamos agora com o quadro Transição. Sabemos que os Espíritos têm influência sobre nós. E nós temos influência sobre eles? Vamos ouvir e assistir. Já sabemos que os espíritos podem nos influenciar através da sintonia mental, mas nós também podemos atuar sobre eles. O que acontece quando alguém muito próximo de nós desencarna? Continuamos ligados a essa pessoa? Muitas vezes nós sofremos influenciações espirituais benéficas através de parentes, de entes queridos que se foram antes de nós para o mundo espiritual. Essas pessoas que foram antes de nós e que nos amavam, que nos ajudavam, que simpatizavam conosco, elas continuam da mesma maneira, querendo o bem, querendo o nosso progresso espiritual, portanto se aproximam de nós. Podemos influenciar os espíritos que estão no mundo espiritual, por exemplo, os nossos afetos que desencarnaram, todas as vezes que nós nos fixamos nele. O apego sempre é um processo que gera prisão, algema. Em nome do amor, muitas vezes, que se manifesta mais como um apego do que propriamente como um amor que liberta, às vezes não deixamos um filho seguir adiante. Muitos, o Espiritismo é claro nisso, nem perceberam ainda que estão desencarnados. Então estão realmente enraizados na problemática existencial do homem e é por isso que essa influência é cada vez mais poderosa. Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não, e aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Agora, influência dos espíritos nós pedimos. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos pedindo que eles influenciem a nossa vida, que eles intercedam de alguma forma. Então, que ela existe, existe. Só que se ela existe, ela pode ser positiva e negativa. A positiva, ela nunca vai dominar uma pessoa. Ela vai fortalecer, ela vai sinalizar. Emmanuel, quando diz que a oração, ela não evita o buraco do caminho, ela não evita o caminho que você tem que trilhar, mas a oração ilumina o seu caminho. E aí você enxerga o que precisa enxergar e direciona os seus passos. A partir desse conceito de rede mental, podemos supor que existe conexão mental também entre os vivos. Mas será que é possível mesmo acionar alguém à distância?
Como todos somos espíritos, um encarnado influencia na outra pessoa que também está no corpo. Eu lembro-me certa feita de uma jovem que trabalhava um drama emocional, amoroso, e havia se distanciado do parceiro fazia 2 anos. E estava a 3.000 quilômetros de distância. E em tratando o seu drama, sua dor, ela se surpreendeu quando, após a sessão psicoterapêutica, em consultando o telefone, viu uma ligação do ex-parceiro. Ela ficou admirada porque não falava com ele ao telefone, estava há mais de 2 anos desvinculada dele, já estava até casada com uma outra pessoa, mas ficaram muitas mágoas. O seu trabalho foi tão intenso que ela o acionou à distância e ele telefonou. Alguém pode dizer, mas isso é um processo de coincidência. Mas 2 semanas depois, trabalhando a mesma problemática, no nível de aprofundamento, quando acabou a sessão terapêutica, novamente estava um telefonema às 11h30 da manhã, aproximadamente, do ex-parceiro. Então, isso demonstra que psiquicamente nós estamos numa rede e nós influenciamos o outro à distância. É assim que funciona a prece quando oramos para alguém. Nós também magneticamente interferimos no outro. Do ponto de vista da física moderna, da atualidade, nós percebemos que tudo se conecta. É a grande teia da vida. Quando você pensa em alguém que você ama, você aciona esse alguém. Se o seu pensamento é de ódio e se alguém se sintoniza com o seu ódio, com a sua mágoa, com a sua culpa, pode haver uma reverberação e o outro igualmente se ressentir. Nós somos responsáveis, portanto, pelo nosso pensamento, bom ou ruim, quando canalizamos na direção de alguém. O pensamento ele tem uma força poderosa. Nós podemos atrair e também podemos repulsar, podemos afastar os espíritos através do pensamento. E se não tomarmos cuidado, se a pessoa não toma cuidado, o espírito participa tanto que ele chega, por processo de sugestão, a interferir na vida e a pessoa acaba... Muitas pessoas sentem doenças que são promovidas pela ação dos espíritos, pela sugestão dos espíritos. Lembro-me certa feita quando uma jovem trabalhava uma questão de natureza emocional, cuja causa estava na gestação que a gerou. Portanto, no transe em que ela viveu intrauterino quando estava no ventre da sua mãe. E foi um transe muito doloroso porque a mãe ficara grávida numa circunstância inoportuna e a mãe tentava lhe abortar. E esse processo foi muito intenso, muito doloroso e marcou-a psiquicamente ao ponto agora dela, enquanto adulta, estar ainda sofrendo as consequências do pensamento da mãe abortivo. Justo naquele horário entre 6h30 e 7h30 da noite, quando ela fez o transe, a mãe começou a passar mal com cólicas uterinas, guardando a perfeita sintonia quando ela fazia um transe de natureza regressiva para a vida intrauterina. Então, nós estamos interligados uns com os outros. E a nossa lembrança, a nossa memória, ela não é alguma coisa inativa. Ela aciona, quando evocada, um campo. E nesse campo, ela alcança as pessoas que se lhes vinculam, positivamente ou negativamente. E impacta não só o psiquismo da pessoa lembrada, mas como tem repercussões de natureza fisiológica, às vezes trazendo sintomas perceptíveis, não obstante, do ponto de vista físico, a pessoa não apresente nenhuma alteração patológica. E aí, você está gostando do programa Lado Bom da Vida? Veja quão importante. Uma história que eu gosto, sempre quando eu lembro. O menino estava andando no mato e, ao passar, furou um olho. E chegou em casa desesperado, correndo, e o pai dele vem o acudir. E o pai dele vem calmo e sereno. O que foi, meu filho? Pai, furei um olho. E o pai chega calmo. Como é que foi que você furou, meu filho? E o filho olhou: pai, eu estava correndo no mato e pegou um gainho e furou o olho. Falou: veja o lado bom da vida, meu filho. Se fosse uma forquilha, tinha furado os dois. Então, nós todos podemos ver o lado bom da vida, mesmo numa situação difícil como essa. Se fosse uma forquilha, furaria os dois. Quantas vezes nós só reclamamos e não olhamos o lado bom que temos todos os dias. Nós vamos agora ao intervalo e tem mais o lado bom da vida.